Olá, está começando mais um programa Argumento. A CPI das ONGs, que vai investigar a liberação de recursos para organizações não governamentais que atuam na Amazônia, vai realizar a sua primeira reunião agora na primeira quinzena de junho, quando vai eleger o presidente do colegiado e fazer a escolha do relator. Aqui ao meu lado está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor do pedido dessa CPI. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Que bom. Eu já começo perguntando o senhor o seguinte, foi um processo demorado, longo aí para a instalação dessa CPI. Eu queria que o senhor explicasse o que motivou o senhor a apresentar o pedido dessa CPI. A gente percorreu um caminho longo, mas que não foram só esses 5 anos de mandato. É muito antigo esse desejo, o anseio nosso, Amazônidas, de ter uma CPI que possa investigar algumas ONGs, né, que fazem trabalho, que ajudam na Amazônia, que estão no meio do mato. Nosso objetivo é abrir uma caixa preta. Esse pessoal recebe dinheiro do exterior, ninguém sabe como esse dinheiro entra, com quem presta conta, e quando recebe do Fundo Amazônia, que é um dinheiro oficial, também não prestam conta. Aproveitar as denúncias que campeiam, denúncias que vão desde de contrabando, né, da biodiversidade, contrabando de minério, tem denúncias também de tráfico de drogas, mas o que a gente quer mesmo é saber o que elas fazem no meio do mato. De quem recebe o dinheiro, por que recebe o dinheiro, o que fazem com o dinheiro, quem beneficiou e por quê. Então, nós vamos abrir essa caixa preta. Tem uma ideia, mais ou menos, senador, de qual é o valor que é investido, que é repassado para essas ONGs? O Fundo Amazônia, eu pensei que eram 3 bilhões e 200 milhões, mas agora eles fizeram um relatório que já arrecadaram 5 bilhões e pouco. No governo Bolsonaro paralisou, ele deve estar com esse dinheiro. Então, eles financiam ONGs. No Amazonas, por exemplo, a Fundação Amazônia Sustentável recebeu 54 milhões. Tem várias ONGs que recebem 14, 20, 35, 40, 17, 7. Então, mas são ONGs já previamente escolhidas por eles. O BNDES finge que está fazendo a seleção, finge que está analisando os projetos, é como se fosse uma luva que vai encaixar numa mão já erguida. E alguns desses convênios foram auditados pelo TCU. É oficial, o TCU detectou, já está em um acordo, está publicado, o TCU denunciou, auditou. A maioria delas, quase todas elas, apresentam um problema em comum, que é gastar até 85% do que arrecadam entre si, entre a diretoria. Não prestam conta, recebem a primeira parcela sem prestar conta da primeira e declaram o que eles fizeram, é uma autodeclaração. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso aqui. Então, a gente vai atrás dessa coisa, porque essas ONGs são as mesmas que degrinem a imagem da Amazônia e do Brasil lá fora. Muitas dessas ONGs também, elas são direcionadas a trabalhos com a comunidade indígena. E esse assunto também vai ser, esse escopo também vai entrar? Porque isso não é de agora, isso já vem de décadas. A Agenda Verde, ela vem de décadas, não começou ontem, nem há 10 anos atrás. O que eles fazem? Eles se infiltram, eles conhecem as áreas todas onde a biodiversidade é grande, onde tem minério, onde tem valor, e até onde o progresso poderá chegar. Então, qual é o tipo de atuação? Quando eles espalham os índios na área, fazem um estudo entre eles, tudo é sempre eles, a sugestão para o governo é de que demarque aquela área indígena. Isso foi macumunado com o governo do PT, do Lula, da Dilma. Então, demarcam aquela área. O objetivo não é só isolar os índios, é um dos objetivos, para isolar, para conservar aquela área. Mas tem o outro objetivo também, que é para quando o progresso chegar, eles cobrarem indenização em nome dos índios. O que acontece com o Leão, lá de Roraima para Leão Tucuruí, né, que serviria para Roraima e passa pelo Amazonas. Mas há também, né, senadores, outras organizações, algumas que também fazem um trabalho, desempenham um papel importante ali nesse... Muito, tem organizações governamentais que são extremamente necessárias e sérias, né? Essas a gente não tem por que nem citar, nem falar. A gente não vai demonizar ONGs, né? A gente sabe que as organizações não governamentais são necessárias. O que não pode é extrapolar o poder, a União, o Estado, passar sua prerrogativa, sua atribuição para essas ONGs. A exemplo do que fizeram com o Instituto Socioambiental, o ISA, na região do Alto Rio Negro. A FUNAI passou todo o seu trabalho, sua responsabilidade para o ISA. E o ISA atuou muito tempo no Alto Rio Negro. Então, a gente vai querer saber o que eles fizeram esse tempo todo.
quem foi beneficiado com isso, quanto dinheiro eles gastaram, quanto dinheiro receberam. Agora, claro, existem ONGs boas e essas jamais serão citadas e chamadas, não há o que temer em relação a essa. Eu acho que o principal, o foco vai ser mais nas ONGs ambientais, que receberam dinheiro. ONGs ambientais que fizeram estudo para demarcação de terras. ONGs ambientais que compraram vastas terras na Amazônia. Senador, em relação à composição da CPI, né, ela está aí prestes a ser instalada, mas ela ainda não conseguiu aí a indicação de todos os partidos e blocos envolvidos. Como é que vai ser a formação desse colegiado? Há uma equação matemática, né? O computador já tem uma fórmula que ele te dá. Quando você estipula 11 titulares e 7 suplentes, a fórmula que a mesa tem já te dá. Então, seriam separados por blocos parlamentares. Os blocos que fazem oposição ao governo ou são independentes indicaram seus membros. Aquele bloco que é conhecidamente governista não indicou, só que os que indicaram dá um total de 6, e os que faltam 5. O pessoal do governo até agora não indicou, eu esperei o tempo todo, quero que indiquem, mas a gente pode funcionar com 6, a maioria já pode funcionar, e fomos autorizados pela presidência a fazer a primeira reunião para eleger o presidente e depois escolher o relator, ou seja, nós estamos plenamente legal. Agora seria legal também ter o pessoal do governo para ter aquele antagonismo, mas paciência, a gente esperou e continua esperando. Eles podem, depois de começar a CPI, eles podem nomear e entrar nela. Sem a presença do governo, compromete o debate? Não, de forma alguma, porque nós não vamos acusar o governo, né? Certamente os governos passados vão aparecer. A denúncia que o Mandetta fez quando assumiu o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, de que tinha encontrado uma despesa de 1 bilhão e 400 milhões para 3 ONGs, cuidar da saúde indígena. A gente vai pegar essas 3 ONGs e saber o que fizeram com o dinheiro. Foi dinheiro dado pelo governo do PT, mas ninguém está visando o governo do PT. A gente está visando que essas ONGs prestem conta e digam o que fazem na Amazônia, para que o brasileiro possa entender o nosso discurso e não se iluda mais com essa narrativa. Essa narrativa de que eles prestam um grande serviço, de que os índios querem viver isolados, de que o ribeirinho não precisa disso. A gente quer acabar com essa narrativa. Não vai acabar, porque ela é internacional. Ela é promovida pelos grandes fundos internacionais que financiam as ONGs. E mais, viu? Tem brasileiro importante, brasileiros de alta roda, importantes, que já foram ministros e coisas que são conselheiros de algumas ONGs. A gente vai atrás disso, quer dizer, não é um movimento só com os estrangeiros financiando a ONG. Normalmente são grandes empresários industriais brasileiros que financiam as ONGs, para deixar a Amazônia intacta. Senador, há uma tradição de que geralmente quem pede a CPI ficou com a relatoria, com a presidência, o senhor deve ocupar algum desses cargos? A presidência, eu até falo para os meus falar, eu tenho essa pretensão, porque não é só por ter lutado 5 anos, é porque eu tenho preocupação com o resultado disso. A gente tem que apresentar um resultado, nem que seja apenas, isso já é garantido, mas não vai ser só isso, projetos de lei que permitam, né, a melhor divulgação, a transparência disso tudo. O que não pode é o Tribunal de Contas da União constatar que as ONGs, algumas ONGs que foram auditadas, gastam entre si 80% do que recebem. Imagine de 10 milhões, 8 milhões e meio foi só para a diretoria e 1,5 milhão para a ponta. Então, esse dinheiro não chega na ponta. E aquelas que gastam para chegar na ponta é para fazer estudos que levem à demarcação das áreas. Senador, quem são os 6 outros, né, integrantes do colegiado que já foram indicados e quem deve ser aí o relator? O senador Jaime, que é de Rondônia, o doutor Irã, que é de Roraima, vou contar no dedo. Eu, que sou do Amazonas, o Márcio Bittar, que é do Acre, o Zequinha Marinho, que é do Pará, e o Stevenson Valentim, que é do Rio Grande do Norte, mas que nasceu no Acre. Todos, então, que estão envolvidos todos envolvidos e conhecedores disso. Senador, a gente tem 3 CPIs na Câmara, uma CPMI aqui no Congresso, uma CPI do Congresso que está, né, com o maior holofote, que é a questão dos atos do dia 8 de janeiro, mais uma CPI agora. Há temas importantes na agenda, temas de interesse do governo. Como que o senhor acha que vai se desenvolver o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito com tantas pautas e com tantas outras comissões parlamentares de inquérito? De todas elas, o pedido nosso é o mais antigo.
a gente pediu em 2019, o mais antigo é o nosso. A gente podia ter apertado, veio a CPI da Covid, que atropelou a nossa, que estava, a gente aceitou, era Covid, mas a nossa, o pedido é mais antigo. Eu acho que não perturba, porque a gente tem mesmo plenário para valer na terça, na quarta. A gente pode fazer reunião na segunda, faz de manhã na terça, não prejudica não. Eu acho que não, o desempenho da gente, o desempenho parlamentar, não vai prejudicar. Agora, se alguém quiser fazer duas CPIs ao mesmo tempo, participar, talvez sim. Né? Se alguém estiver lá na CPMI e quiser vir para a nossa, talvez prejudique, mas a nós não. E nós vamos viajar para algumas averiguações final de semana, né? Há uma previsão de quanto tempo o senhor deve trabalhar nessa CPI? Quanto tempo ela deve funcionar? A gente que no pedido fez 130 dias, eu acho. Fizemos prorrogar por mais 30. E vem aí as festas juninas, vem o recesso, mas a gente tem tempo necessário. A gente vai fazer muito requerimento de informações, nós vamos pedir muitas informações. A CPI da FUNAI, que teve aqui dentro, a CPI da Amazônia, que teve aqui dentro, que não levaram resultados práticos, mas produziram relatórios relativamente bons. Então, nós vamos pedir muitas informações. Vamos pegar a ONG tal, aí vamos pedir ONG que tem denúncia no Ministério Público Federal, perguntar como é que anda essa denúncia. Que outros órgãos devem ajudar? Ministério Público, a gente até mesmo, talvez a gente requeira muita informação da Polícia Federal, porque existem denúncias chocantes de pedofilia, denúncias de pedofilia. A gente quer saber até que ponto isso é verdadeiro e qual é a melhor forma, ouvir lá no local. Essa história de índio no Palácio da Alvorada, de índio concordando com a ministra, isso aí é bobagem, isso aí tudo é manipulado. A gente quer ir mesmo naquele índio que não tem roupa boa, que não tem acesso à saúde, à educação, ao transporte, aquele índio que reivindica o direito que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter. Eles reivindicam que era mesmo, eu ouvi esse pessoal, o que é que você acha da ONG tal, que está aqui dentro, que disse que fez isso por vocês? Aí ele falou, não, a ONG fez, aí parabéns para a ONG. Agora, se não fez, eles só estão enganando a gente, aí tem que ouvir esse lado. Só para finalizar rapidinho, a CPI ela não só investiga, ela também tem o poder de sugerir melhorias, sim, principalmente na questão da fiscalização e da transparência, que tem alguma ideia em relação a isso? É o que nós vamos fazer. A gente vai tudo levado à questão da transparência, a questão do dinheiro que entra, quem é que tem que analisar esse dinheiro, nós vamos sugerir, isso aí já é certo, vamos sugerir tudo isso que a gente já enxerga de longe, no meu caso de perto. Vamos sugerir isso, mas ao longo das denúncias que a gente possamos apurar e constatar, aí aparecerão coisas muito mais graves. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Argumento. Sempre, o prazer é meu. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Argumento.